Olá, como estão? Hoje eu vim aqui para fazer um comentário sobre uma pergunta de uma aluna na formação de Filosofia Clínica da EPOQUE, Ana Luzia, aluna muito interessada, muito estudiosa e com várias questões a respeito da filosofia clínica. E, claro, eu pedi permissão para ela, porque essa pergunta foi feita no WhatsApp em particular, mas eu achei a pergunta interessante e que poderia servir para um vídeo para tentar explicar, clarear melhor ainda, né, as questões sobre a filosofia clínica. Ela autorizou que eu fizesse isso, então estou aqui fazendo, graças a Ana Luzia. Ela fez uma pergunta assim, ó, a filosofia clínica tem cara de novidade, de algo que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, mas ela é anterior a tudo isso, inclusive as terapias convencionais. E por que tem a impressão de que foi esquecida ou parada no tempo? Quer dizer, essa é uma pergunta muito boa, porque a Ana Luzia teve uma intuição muito acertada, né, a respeito da filosofia. Porque se a filosofia é o guarda-chuva de todas as outras ciências particulares, a filosofia foi sendo especializada em disciplinas e dali surgindo, né, as ciências, a matemática, a geometria, a ética, a moral, a política, a psicologia e outras ciências. Por que de repente se esquece que a filosofia é a mãe das ciências, ou do pensamento científico, ou do pensamento filosófico que investiga o real? Então, a intuição da Ana Luzia está completamente certa, né? Então, como assim as pessoas não compreendem a filosofia clínica se a psicologia é filha, neta, bisneta da filosofia? Inclusive os termos, né? Psique é um termo filosófico, psicológico, filosófico, para alma. Então, a intuição da Ana Luzia está ótima. Ela percebe a filosofia como anterior a tudo isso. E não entende, não compreende por que a filosofia clínica é uma novidade. Se a filosofia já faz parte da investigação sobre si mesmo desde muito tempo. Então, eu vou agora dar essa resposta que eu dei para ela para todos aqui no canal. Bom, a filosofia clínica, ela realmente, do jeito que ela é uma novidade. Ela tem 30 anos, 1990 que ela surgiu. O sistematizador dela foi Lúcio Pachter, um ex-psicanalista gaúcho aqui de Porto Alegre, né? Ela, enquanto filosofia clínica da maneira que ela é uma novidade, mas enquanto uma terapia filosófica, ela é tardia na história. Quando Lúcio Pachter, ainda psicanalista, foi viajar para a Europa, encontrou lá, já com uma dúvida de fé sobre a psicanálise e a sua metodologia, encontrou lá várias terapias filosóficas e se interessou por isso. Então, as terapias filosóficas, elas são anteriores à filosofia clínica. A filosofia clínica é tardia dentro das terapias filosóficas. Então, terapias filosóficas existenciais, heideggeriana, filosofia prática, aconselhamento filosófico, entre outras, que já existiam anteriormente à filosofia clínica. Nesse sentido, a filosofia clínica é tardia na história. Mas a novidade da filosofia clínica, a partir de 1990, com Lúcio Pachter, é que ela, embora seja tardia nas terapias filosóficas, ela não é igual nem parecida com nenhuma outra, porque ela, embora esteja inspirada nos termos da filosofia para a sua metodologia e suas técnicas terapêuticas, ela não traz os conteúdos ontológicos, morais, políticos, sociais dessas teorias filosóficas. Então, aí ela se desvencilha, se diferencia de todas as terapias filosóficas, inclusive das psis. Porque ela não traz nenhuma linguagem das psis, traz alguma linguagem filosófica das terapias filosóficas, mas não traz junto o conteúdo dessas teorias. Ela traz só a inspiração
desses termos para montar a sua metodologia, a sua técnica terapêutica. Então, nesse sentido, a filosofia clínica é uma novidade. Okay? E permanece a única terapia dessa maneira, né, vazia de conteúdos, sendo preenchida a partir da terapia que se faz com a pessoa. Né? É o partilhante, a partilhante que entra em contato com a metodologia que preenche ela. Ela é vazia a priori. A filosofia clínica é uma técnica, uma metodologia vazia de conteúdo moral, ontológico, sociológico, de normalidade, de doença, do que vocês queiram pensar. Bom, mas a intuição da Ana Luzia também está certa, no sentido de que, peraí, mas a filosofia, enquanto filosofia já não era uma investigação de si na antiguidade, já não era uma terapia de si? Sim, ela está completamente certa. Na filosofia antiga, estoicismo, epicurismo, cinismo, pirronismo, inclusive aristotelismo e o platonismo, Sócrates, era uma investigação de si e da sua relação com o real. Portanto, era uma filosofia para autotransformação. Quem entrava em contato com a filosofia antiga entrava em contato com essas escolas para autotransformar-se e melhor viver. Então, sim, a filosofia, enquanto uma orientação para uma terapia de si, já existia na filosofia grega antiga há muito tempo. Ela deixou de ser considerada assim a partir, né, dos padres da igreja, que colocaram a filosofia a serviço da fé e a serviço, né, de Deus ou da divindade, da religião católica. Então, a partir dali, desse momento histórico, é que a filosofia grega sai como uma terapia de si para compreender o real, para ser uma serva da teologia. E assim separamos filosofia do real, filosofia do conhecimento de si e de uma terapia de si. Então, sim, filosofia já era uma terapia. Mas qual é a diferença da terapêutica filosófica antiga para a terapêutica filosófica das terapias filosóficas hoje, inclusive a filosofia clínica? É que na filosofia grega antiga era uma terapia de si para si. E as terapias filosóficas hoje são para outras pessoas. Então, você vai num aconselhamento filosófico, numa filosofia prática, existencial, heideggeriana, o terapeuta está ali para ajudar o outro a se ajudar. Uma terapia para o outro. Isso é novidade na filosofia enquanto terapia. E a filosofia clínica se coloca nessa novidade também. Ela é uma terapia para o outro. Então, o terapeuta da filosofia clínica, o terapeuta filosófico de outras áreas, está lá para entrar em interação com outra pessoa e ajudar o outro a se ajudar através das terapias filosóficas. A filosofia clínica se diferencia delas por não trazer nenhum conteúdo filosófico para o seu momento terapêutico. Mas está dentro dessas terapias filosóficas no sentido de que é uma terapia para os outros e a filosofia antiga era uma terapia para si. Bom, então, mais uma questão que acho que vale a pena que falar sobre essas questões das terapias, né? E desse mundo das terapias onde a filosofia clínica se insere, é que quem não é da filosofia, quem não está acostumado com a filosofia, com a leitura filosófica, seja acadêmico ou não, pensa que filosofia é algo para discussão de conceitos, para questões existenciais muito metafísicas, de onde viemos, para onde vamos, quem somos. E não consegue associar esse tipo de filosofia à terapia. E eu compreendo essas pessoas, porque muitas vezes a filosofia, inclusive a acadêmica, ela é realmente apenas, não é pouco, discussão de conceitos, não dá o passo para uma terapia de si, ou muito menos para uma terapia dos outros. Então, quem não é da filosofia não consegue compreender como é que a filosofia pode ser uma terapia para os outros, ser uma terapia clínica. Né? E quem é da filosofia, muitas vezes também não compreende
Que a filosofia pode ser uma terapia para os outros? Pois isso é uma questão das psicologias. A filosofia é uma discussão acadêmica de conceitos, de sistemas de pensamento muito rígidos. Então, quem é da filosofia também não consegue ver a filosofia enquanto uma terapia e meio que desfazem até pejorativamente a filosofia enquanto terapia para outros, colocam, isso é coisa de psicologia. Então, a filosofia clínica fica nesse limbo. Ela nasceu nesse lugar, nesse limbo. A filosofia não considera a filosofia clínica filosofia, e as psicologias muitas vezes não consideram a filosofia clínica uma terapia. Então, e aí entra a intuição dessa aluna Ana Luzia, mas espera aí, a filosofia é o guarda-chuva de todas essas práticas. Como assim não compreendê-la? Então, esse é um problema que a filosofia, uma questão que a filosofia clínica tenta responder, né, atuando terapeuticamente já há 30 anos em várias áreas das relações humanas, as pessoais, interpessoais, empresariais, hospitais e todas as questões humanas que vocês podem imaginar que qualquer pessoa tem, a filosofia clínica já atua. E esse conhecimento, esse reconhecimento da filosofia clínica enquanto uma terapia válida socialmente, ainda vai demorar, porque estamos, né, somos nenéns historicamente falando em relação ao tempo. Temos 30 anos, temos muito ainda o que trabalhar e passar essa mensagem de libertação das linguagens morais, ontológicas e de normatividade, tanto das psis quanto das terapias filosóficas. E, como diz o Hélio Strasburger, professor e terapeuta, temos muito chão de fábrica para fazer, muito trabalho de formiguinha. Mas o que nós podemos dizer aqui é que, independente do reconhecimento das psis, do reconhecimento da filosofia acadêmica, a filosofia clínica já é uma entidade, digamos assim, metaforicamente, que tem a sua própria subsistência, já temos revistas, já temos eventos, já temos congressos, terapeutas ativos no Brasil e até no mundo, temos muitos estudos, livros. Então, a filosofia clínica não depende de ninguém para seu reconhecimento, nem de ninguém para dar um aval do que ela é ou do que ela deixa de ser. Mas queria agradecer de novo a Ana Luzia por esse insight, né, nas aulas da formação, porque ali a gente acaba aprofundando ou ampliando mais esse lugar social da filosofia clínica e essas relações que ela tem com as outras terapias, inclusive com a filosofia acadêmica. Bom, eu queria então agradecer mais uma vez a Ana Luzia pelos comentários, né, que ela faz em aula, e todos os alunos que, porventura, trazem questões muito interessantes a respeito da filosofia clínica. Alguns eu não trago aqui, porque são assuntos que só têm sentido dentro da formação, né, dentro do contexto de informação e de formação que está ocorrendo nas aulas. Né? Mas essa questão, por exemplo, da Ana Luzia, ela pode ser colocada para o público em geral, sem que a gente tenha que trazer muitos termos técnicos e muitas questões que são vistas mais durante a formação. Então, acho que esse é o vídeo de hoje. E quem quiser fazer comentários, quem quiser trazer questões, por favor, coloque lá, que na medida do possível eu vou respondendo e trazendo mais informações sobre a filosofia clínica. Muito obrigado e até o próximo vídeo.